Nós vamos continuar aqui trazendo as suas participações pelo nosso WhatsApp, a Iraci de Itaquera, aqui, nossa querida ouvinte, um beijo para Iraci. Bom dia, tenho um neto autista. Minha nora cuida dele e perdeu o emprego por ir levá-lo nas terapias. Trouxe eles para morar comigo, mas o Gael, meu neto, ficou muito agitado. Aí resolveram morar de aluguel e eu e meu marido ajudamos eles. A mãe do Gael, muito carinhosa, super inteligente, está terminando a faculdade de pedagogia online. Mãe do Gael escreve livros online de anime e vende na internet. O meu filho trabalha e ela cuida do Gael. Sensacional. A pessoa ela precisa de uma rede de apoio, né? Porque ela sozinha ela não vai dar conta. Isso a gente já sabe. E eu fico muito feliz de saber que a família está em volta. Esse apoio é primordial para aquela criatura que está ali, né? Então a gente sabe que quando a criança nasce, não é somente a mãe, são todos aqueles que estão em volta, têm esse comprometimento com aquela criança de fazer o melhor, de dar o melhor para ela, né? Verdade. Isso é muito bonito. Tô feliz. Que bom, que bom. Continue dando esse apoio. O Não que ela está divino. fazendo é cuidar do cuidador. Aí, que coisa linda. Verdade. Parabéns para ela. Que legal, né? Gratidão a Iraci por deixar aqui a sua história. Parabéns aí pela família toda. A Luísa de São Paulo também pelo WhatsApp. Aline, lindíssima. Admiro ainda mais você. Que história de vida, meu Deus. Eu não tive mãe. Difícil também. Beijo, lindinho Edson, lindinha Vanessa. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Maravilha, participando aqui, agradecendo por você também compartilhar a Obrigada. sua história. A pessoa com deficiência, ela escolhe a sua família durante o planejamento reencarnatório, Edson? Olha, até onde a gente sabe, e aí tem as questões, a escolha das provas, né? 258 até 273 do Livro dos Espíritos. Convido os ouvintes para lerem. A gente entende que há toda uma combinação, todo um processo. Por isso que eu chamei de covardia o homem que... Porque ele é comprometido também. E a Aline falou aqui da própria família. Então há todo um projeto. Não é uma coisa que muita gente Aleatória, né? imagina que Deus vai lá e larga todo mundo para se virar, não é assim? Há todo um projeto, há todo um comprometimento das partes. Uns são mais comprometidos com os outros. Há um equívoco muito grande de achar que é castigo, ainda, que por conta desses conceitos, né, absurdos que existem aí, religiosos, na verdade há todo um processo aí de ajudar no processo de cura para aquele espírito. Sim. Todos comprometidos para a cura daquele espírito. E nascer num corpo, entre aspas, diferente do tradicional, é um objetivo de cura para aquele espírito. E também para as pessoas envolvidas. As pessoas não param para pensar. Quem está sendo curado? Só o espírito que reencarnou numa situação dessa ou os que estão à sua volta? Todos. Entende? Quer dizer, a cura que a gente está falando aqui é a cura de processos emocionais, de processos de valores, sabe? De caráter moral. Tudo isso está envolvido num processo reencarnatório. Então, a gente tem que, como espírita, parar de olhar o lado negativo e começar a olhar o lado positivo. Não é fácil, porque a sociedade não está preparada para isso, como eu já falei aqui, né? Uma sociedade preconceituosa. Até no meio espírita, como eu já falei, trata a pessoa como se ela fosse culpada. Olha, esse espírito aí aprontou com aquele, por isso que está recebendo. Olha, se a gente for para usar o bom senso, vamos tentar entender a situação. Nasceu o espírito, o pai, que tinha um comprometimento, se manda e larga com a mãe. A mãe, por todo o envolvimento emocional e por tudo que ela tem em relação àquele bebê ou aquele filho, ela, no meu modo de ver, se ela fica e enfrenta tudo, ela é o espírito mais preparado. Ele é o melhor espírito dessa história toda aí, sabe, envolvendo. Porque esse ficou e esse assumiu e esse está cuidando. Missão cumprida quando retornar. E, nossa, mais do que cumprida. Muito mais do que cumprida. Então a gente tem que pensar em tudo isso daí. Quando há um processo desse, você tem que olhar a família como um todo, para entender que a cura ela vai se dar não só para o espírito que está encarnando, mas para todos que estão à sua volta.
Aline? Eu tô aqui, o Edson tá falando, eu tô lembrando, não sei se foi o Edson mesmo que falou num dos programas anteriores, ou eu ouvi essa história em algum lugar, da narrativa de um espírito que pediu para vir com todas essas limitações, e não porque ele precisava vivenciar aquilo, mas Não era débito dele, vai. não é exatamente. Está no livro do Céu e Inferno. Ai, tá vendo? É o Marcel, o menino do quarto número 8, eu acho. Viu? Eu sabia! Eu não lembrava direito da história, mas aí, acho que o Edson pode lembrar de novo essa história aí pra gente. Melhor do que eu, porque eu só vou lembrar de trechinhos e me veio aqui assim na cabeça justamente essa história aí, que eu acho sensacional. E que nem sempre realmente são débitos, mas a pessoa ela quer se evoluir um pouco mais. Mas uma forma estranha de evolução, né? Eu me pergunto isso, Mas aí né? que tá, quando você está lá no plano espiritual, por isso que a gente precisa ter essa compreensão. Quando você está no plano espiritual, você tem uma amplitude maior das coisas. Aí as suas escolhas elas vão ser baseadas nas suas necessidades espirituais e não nas materiais. Porque a Sim. matéria passa, é momentânea. Entende? Os compromissos aí são espirituais. Por isso que esses pais que eu falo que são covardes, nossa, na hora que descobrirem lá no plano espiritual, né, que tinham tudo para dar Imagina certo. o sofrimento, né? Não, o cara se preparou tudo para reencarnar, para vir aqui, para fazer um monte de coisa, e depois simplesmente larga tudo. Pelo amor de Deus, né? Desculpa, eu tomei a sua Não, fala. imagina. Gente, mais do que ele falar, não, não é verdade? Tem que falar É falar verdade. mesmo. Excelente.